Vocês já trabalharam com radiografia, com ultrassom, né? Normalmente, quando a diferença de radiografia e ultrassom, né? É que o ultrassom eu fico presente, né? Se eu quiser acompanhar, eu posso estar acompanhando do lado do inspetor. E radiografia eu chamo a equipe, né? Durante o dia, o supervisor, passo as coordenadas dele, né, para ele, né? Uma lista, né? Certinha, planilha certinha das juntas que eu vou fazer a radiografia, né? A rastreabilidade da junta, tipo, né, o nome do equipamento, número da junta, né, espessura, tipo de material, né, de base, tudo. As informações completas das juntas, né? E chamo ele durante o dia, apresento o local para ele, eu levo ele até o local, apresento o local para ele, apresento lá os tipos de juntas que vão bater, qual posição de equipamento está, e pergunto para ele se está ok, se está de acordo com o que ele deseja. Por quê? A radiografia, ela tem a fonte radioativa. A fonte, ela tem que ser colocada na altura, na direção certinha da junta que vai ser batida, da junta soldada que vai ser batida. Então, se eu tiver um andaime e o tripé da junta, da fonte estiver numa certa altura, eu tenho que considerar o andaime naquela altura, certo? Para que o pessoal da radiografia simplesmente chegue e coloque a fonte, bata, libere a fonte, bata a radiografia e no outro dia está tudo bem. Então, eu não posso ter nenhuma interferência, por exemplo, principalmente na hora que a gente está montando, fazendo a montagem, né? Normalmente a gente tem, no vaso de pressão, a gente tem nervuras, né? Que muitas vezes o pessoal da produção acaba avançando ou ponteando atrás, né, da junta, né? Então, eu tenho as virolas ali do corpo, né, do tanque, ou do vaso, né? Então eu tenho que deixar livre as virolas, porque eu não posso ter nada atrás que atrapalhe eu colocar o filme, né? Não sei se vocês perceberam aí. Eu vou tirar aqui a câmera e colocar a tela, né? Mostrar a tela para vocês. E eu vou tirar a minha câmera aqui. Então, a radiografia, ela tem esse porém, ou seja, é um ensaio mais caro que o ultrassom. O ultrassom a gente já conversou da outra vez, que basta eu trazer o profissional já vem com o aparelho, já vem muitas vezes até com o procedimento, né, para fazer o ensaio, né? Então eu contrato praticamente tudo ali, não preciso de mais nada, né? Basta que eu coloque um auxiliar ali para fazer o escovamento ali, a preparação, né, das bordas ali para a varredura do transdutor, né? E tudo bem. No caso de radiografia, como vocês mesmos falaram, as empresas que vocês trabalham, elas têm alguns equipamentos que batem radiografia e muitas vezes vocês não acompanham, porque realmente é noturno, normalmente devido até ao perigo que é, né? A perigosidade que é trabalhar em volta, né? De uma equipe de radiografia ou gamografia, né? Que o pessoal contrata, né? Devido ao perigo da fonte radioativa. Então, a fonte eu tenho um limite de segurança, né? Um limite de segurança que eu tenho que isolar para que nenhum trabalhador, né, esteja passando ali esteja nessa área, né, de exposição, ok? Então, voltando aqui para a parte teórica do ensaio, né? Então, eu tenho dois tipos de fonte, pessoal. Eu tenho dois ensaios. Eu tenho dois tipos de raio: o raio-x e o raio gama. Certo? Então, o raio-x e o raio gama se formam totalmente diferentes. O método de formar é diferente o raio-x do raio gama. No caso, a aplicação pode ser a mesma, tá? Então, depende muito da fonte, muito da fonte. Então, eu utilizo muito radiografia. Tem equipamentos que são exigidos, né? Que o próprio código da norma ele exige radiografia e não ultrassom. Então, é muito comum nós encontrarmos por aí, né, uma equipe de radiografia. Então, eu tenho várias empresas, muitas empresas antigas, outras novas. Lembrando, não basta eu ter só um CNPJ, uma empresa de inspeção, e eu simplesmente fazer radiografia. Então, eu tenho que ter toda uma documentação exigida, uma certificação pelo CENEM, que é o órgão que fiscaliza, né, esse tipo de material radioativo, né? Então, a minha equipe, ela não pode ser contratada, ela tem que ser CLT, o vínculo é empregatício, né? A equipe tem que ser a equipe sólida, né, que está ali
direta, cuidando da fonte. Outra coisa importante com relação à radiografia, o supervisor de radioproteção, ele tem que estar vinculado ao CENEM, então ele faz todo o treinamento e certificação lá, é ele que é o responsável, né, pela equipe de radiografia. Então eu atendo todas as áreas, tá? Só que temos uma grande diferença entre raio-x e raio gama. Então vamos lá, nós temos no princípio da geração do raio, o raio-x e raio gama, o princípio de geração, um depende de energia elétrica, que é o raio-x, e o outro, raio gama, não depende de energia elétrica. No caso do raio-x, eu utilizo muito o raio-x, é muito utilizado em diâmetros menores e espessuras menores. A exposição dele é um pouquinho mais demorada, porém a qualidade da imagem é excelente, é muito mais superior ao raio gama. Porém, pessoal, a maioria das equipes que vocês encontram aqui fazendo esse ensaio, elas estão usando o raio gama, ou seja, são equipes de gammagrafia. Nós acostumamos falar que é radiografia, mas a maioria das equipes, elas utilizam fontes de raio gama, devido ao controle de segurança ser maior, até devido à formação do próprio raio, né? Formação de um e a formação do outro, ok? Então, como o raio-x depende de energia elétrica, o equipamento também é mais robusto entre um e outro. A locomoção, como é um equipamento robusto, tem dificuldade, né, na locomoção, então é preferível que eu trabalhe, que eu escolha, né, o raio gama. Inclusive, o raio gama é muito usado justamente para, ao contrário do raio-x, espessuras maiores, né, e a facilidade, né, com que eu tenho ali, que eu tenho mais segurança ali no controle do trabalho. Então, os materiais dependem muito da microestrutura para que se tenha ali a exposição. O tempo de exposição depende muito da microestrutura do material e depende muito da fonte que eu estou usando. Como falou aqui, ó, quanto maior e menor for o comprimento de onda, maior a capacidade de penetração da radiação. Então, estamos falando em radiação, né? Pois são duas fontes radioativas, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma imagem, né, de como eu posiciono o filme. Por isso que eu não posso ter nada atrás, né, onde eu vou posicionar o filme que impeça, né, o filme de ser acopladinho, bonitinho, coladinho ali, bonitinho. Então, eu não posso ter nenhuma nervura, nada ali que impeça, ou uma montagem de um andaime, alguma coisa que atrapalhe ali, ou que, de repente, sai na fotografia, na imagem, tá? Então, a radiografia é um método de inspeção não destrutiva que se baseia na absorção diferenciada de radiação penetrante pela peça que está sendo inspecionada. Então, lógico que essa absorção, né, vai depender da microestrutura, da composição do material, da espessura do material e da fonte que eu estou utilizando. Então, as fontes que eu escolho, né, ela tem capacidade, né, de atravessar o material com espessuras menores ou com espessuras, né, mais robustas, ok? Aqui está falando, né, nesse caso aqui também eu tenho, a partir do momento que eu libero, que eu faço a liberação, né, na fonte, né, do raio, ele ultrapassa a peça, né, absorve a radiação, passa a peça e marca a imagem, né? Então, essa absorção aqui diferenciada da radiação pode ser detectada através de um filme, ou através de um tubo, ou de imagem, ou mesmo medida por eletrônicos, né, de radiação. Então, a partir do momento que atravessa essa peça, ele acaba marcando ali a imagem naquele filme, né? Eu acabo detectando, certo? Então, a gente já falou sobre as espessuras, né, e densidade de cada material. Então, ela tem uma densidade, ela tem uma sensibilidade muito boa para defeitos volumétricos, tá? Quando nós falamos de defeitos, né, descontinuidades, a gente vem sempre mantendo, né, falando que é uma descontinuidade. Com descontinuidade com espessuras com planos perpendiculares ao feixe, depende muito da experiência de quem está na operação, né, para conseguir detectar. Tá? Então, eu tenho certas dificuldades também. Então, depende muito da técnica ali escolhida ali para me conseguir com espessuras finas, né? E
e defeitos muito, né, muito finos ali eu consigo detectar com radiografia. Tem muito disso também. Então, cada ensaio tem as suas vantagens e limitações, né? Vantagens, desvantagens, limitações. Aqui está falando que ambos os raios, né, os raios X e raios gama, possuem a série de propriedades em comum, com a luz, entre as quais podemos citar, possuem até mesmo velocidade de propagação, deslocam-se em linha reta, não são afetados por qualquer tipo de campo elétrico ou magnético e possuem propriedades de impressionar emulsões fotográficas, né? Impressionar o filme, marcar o filme ali, né? Passar a imagem ali. Isso explica por que a radiação penetrante não pode ser focalizada através de lentes, né? Então, não é como eu enxergo a luz, né? Essa radiação. A gente já sabe que a radiação, elas se deslocam em linha reta, podem atravessar materiais opacos à luz, ao fazer, são parcialmente absorvidos por esses materiais, ou seja, essa radiação passa, porém, né, tem materiais que absorvem e tem outros que não. Podem impressionar películas fotográficas, formando imagens, que é o nosso caso, né? Provocam o fenômeno da fluorescência, provocam efeitos genéticos e ionizações dos gases, né? Então, tudo isso eu tenho com os dois raios, né? Os dois raios, raio X e raio gama. E aqui está explicando como eu produzo, ou como eu gero, né? Qual que é a geração do raio-x. Então, o raio-x, né? Eles são gerados numa ampola de vidro denominada Collet, né? Que possui duas partes distintas, anodo e o catodo. O anodo e o catodo, que são submetidos a uma tensão elétrica de ordem de milhares de volts. Então, nesse caso, o polo positivo é o anodo, ligado ao anodo, e o polo negativo ao catodo. Então, eu dependo de energia elétrica para formar o raio-x. O anodo, que está falando, o anodo é constituído de uma pequena parte fabricada em tungstênio, também denominada de alvo, ou seja, faz parte do conjunto. E o catodo de um pequeno filamento, também do mesmo material, na qual uma lâmpada incandescente, tipo uma lâmpada incandescente, né, por onde passa uma corrente elétrica de ordem de miliamperes, né? Então, são milhares de amperes. Quando o tubo é ligado, a corrente elétrica aquece e passa a emitir espontaneamente elétrons que são atraídos e acelerados em direção ao alvo. Aqui nós temos a formação dos elétrons, né, na qual são acelerados e partem em direção ao alvo. Os raios X são gerados nas camadas eletrônicas dos átomos, por variados processos físicos. Lembrando que ambos os raios são formados, né, por processos físicos. De uma forma prática, podemos dizer que a qualidade da radiação, energia, né, se relaciona com a capacidade de penetração dos materiais, enquanto que a intensidade está intimamente ligada com o tempo de exposição. Lembrando, pessoal, o tempo de exposição depende muito da fonte radioativa. Então, eu tenho componentes radioativos para cada fonte. E eu considero, né, o tempo de vida ou meia-vida de cada fonte. Então, quando cada fonte está chegando ao tempo, né, de aposentadoria, vamos dizer assim, tempo de exposição dela, já trabalhou muito, vamos dizer assim, a meia-vida dela está chegando, né, a partir de 50% de uso, 70% de uso. Então, quanto mais velha a fonte, mais tempo demora a exposição. Por isso que é muito importante quando alguém contrata uma equipe de radiografia, como uma equipe da Arquiteste, ou da Polyend, ou da Extend, seja, né? Importante que no contrato você já amarre esse tipo de situação, em que a equipe utilize só fontes novas, para que o tempo de exposição seja rápido, ou seja, quanto mais menor o tempo de exposição, mais juntas, né? Por exemplo, de tubos eu vou fazer, mais tubos, mais juntas de tubos eu vou fazer, mais radiografias eu vou estar batendo. Ok, pessoal? Nesse caso aqui, né, a gente já falou do raio X, agora o raio gama, né? O fenômeno de ativação ocorre quando elementos naturais são colocados junto ao núcleo. Então, observe que a forma de gerar é diferente do raio-x, colocado junto ao núcleo de um reator, né, e, portanto, irradiados por nêutrons térmicos que atingem o núcleo do átomo. É um fenômeno físico, porém, diferente do raio-x. Isso cria uma quebra de equilíbrio energético no núcleo e, ao mesmo tempo, muda a sua massa atômica, caracterizando assim o isótopo. O estabelecimento do equilíbrio energético do núcleo do átomo é feito pela liberação
pela liberação de energia na forma de raio gama. Então, nesse caso, eu não dependo de energia elétrica para gerar o raio gama. Ambos são fenômenos físicos, né, na formação, porém se formam diferente um do outro. Forma de fazer, né, de gerar o raio é diferente, né? Então, vamos lá. Um átomo que submetido ao processo de ativação e, portanto, seu núcleo se encontra no estado excitado de energia, passa a emitir radiação. É fácil ver, portanto, que o número de átomos, né, capazes de emitir radiação diminui gradualmente com o decorrer do tempo. É o caso que eu acabei de falar e comentar com relação às fontes. Então, quanto mais eu tenho um processo de ativação, né, quanto mais eu trabalho com aquela fonte, eu tenho um decaimento, né, do tempo dela, né, de exposição, certo? Ela demora para atravessar uma parede. Se ela for uma fonte nova, se ela estiver com pouca ativação, rapidinho eu atravesso aquela estrutura. Eu preciso, no caso do raio gama, né, de uma blindagem, eu tenho uma fonte, eu tenho uma blindagem, eu tenho uma fonte radiativa e o dispositivo para expor a fonte. Então, eu tenho um maior controle aqui, né, com relação ao raio gama. Então, lembrando bem, né, o raio gama é o que mais nós usamos, o que mais nós encontramos nessas equipes. Então, nós poderíamos muito bem falar que são equipes de gamografia e não de radiografia. Radiografia é pelo uso do raio-x. Se usa mais raio-x, principalmente em plataformas de petróleo, que tem muitas tubulações, né, e que ali, no caso ali, eles querem ali uma qualidade melhor e tem ali um tempo maior, vamos dizer assim, de espera, né? Então, eles não estão preocupados com isso. Então, eu preciso, né, ter essa blindagem, né? Observe que são cápsulas pequenininhas, né? Aqui eu tenho aqui um cabo aqui, né, para manuseio, né? E a cápsula que está aqui dentro, ó, tá? Esse tamanhozinho que está aqui dentro, ó, cápsula de aço inox está aqui dentro, ó, porque a fonte está aqui. O cabo aqui é só para manuseio, né? A pessoa que está colocando a fonte lá no local. Então, ambos os raios eu meço por atividade de fonte radioativa. Então, quanto maior tempo, né, maior tempo de trabalho, vai diminuindo ali, ou digo, aumentando o tempo de exposição, né, diminuindo a força, né, de penetração do raio. E conforme o padrão, unidade padrão de atividade, né, Becquerel, né, um famoso químico, né? Então ele classificou como meia-vida, né? Esse intervalo de tempo, né, da fonte ali. E aqui ele tem uma formulinha, tudo, a gente não vai chegar nisso tudo, né? E aqui eu tenho a primeira fonte dada aqui como cobalto, né? Através de bombardeamento por elétrons de isótopo. Então, ó, meia-vida, 5 anos e tarará, né? Ou seja, tempo que eu posso estar trabalhando com essa fonte de cobalto, certo? A energia ali, faixa de utilização mais efetiva de espessura de 60 a 200 milímetros de aço, ou seja, uma espessura legal. O que é mais comum, muitas vezes, você estar encontrando nas equipes, as fontes de irídio, tá? Devido à faixa de espessura e o tempo. Ou seja, quanto menor o tempo, né? É até assim de meia-vida da fonte, a meia-vida da fonte, né? Se for menor, no caso de poucos dias, né? Em vez de ser anos, eu tenho uma garantia de segurança. Eu tenho um nível de segurança maior, porque eu não vou ficar com aquela fonte anos e anos adiante, tá? Eu vou estar sempre tendo o controle de estar trocando essa fonte, né? E outra coisa importante, pessoal, vocês lembram daquela história lá do Césio 137, daquela tragédia, naquela que houve lá em Goiânia? Foi uma irresponsabilidade de quem era protetor dessa fonte radioativa, de deixar ela no equipamento, era um laboratório na área de saúde, né? Em que ele deixou no equipamento, e o equipamento ficou inutilizado, porém, ele não teve a responsabilidade de pegar essa fonte perigosíssima, a vida humana, e devolver para o órgão que é o responsável, que é o CENEM. Nesse caso, tanto o órgão foi irresponsável de cobrar uma transparência dele, durante esse período que ele estava ali como responsável, como a própria empresa, né? Esse laboratório, que sucateou esse equipamento e esqueceu essa fonte radioativa, essa ampolinha lá que esse sucateiro, né? Esse sucateiro acabou
achando maravilhosa ali aquele pozinho fluorescente, né? Uma ampolinha, e acabou passando ali para filho, vizinho, né? E a esposa, né? Até um tempo atrás, não sei se foi em março ou desse ano, o Fantástico fez uma reportagem lembrando do acontecido e entrevistando o pessoal que está vivo até hoje, da família, que teve as complicações devido à exposição, o contato direto. Então, aqui eu tenho mais fontes, né? Então, depende muito aí da espessura que você está trabalhando, né? E o tipo de raio que você está trabalhando. Então, tem fontes aí que duram 74 dias, no caso do Iridium 92, e aqui eu tenho esse carinha que a gente está falando aqui, ó, que é o Césio 137. Olha a meia-vida dele, pessoal. 33 anos. Então, esse é o carinha que foi responsável pelo aquele acidente lá que matou 6 pessoas na família, entre amigos e da família. Então, quando nós falamos em fonte radioativa, né, nós temos um procedimento, né, que vem junto com a equipe tem que ter um procedimento de segurança, né, onde, por exemplo, um tempo atrás, muito tempo atrás, nós fizemos radiografia nos postes aqui na quadra do SESC, na verdade, né? Caiu uma ventania, no vendaval, caiu um poste, e o técnico de segurança chamou nós para fazermos uma avaliação dos outros postes de luz, né? Das quadras, das piscinas. E não tinha como fazer ultrassom, né? Não tinha, porque o material não tinha como fazer o ultrassom naquele poste que era, não lembro como é que é o material, né? Eu não conseguia fazer ultrassom ali no material. E a gente optou por fazer radiografia, então conversou com o técnico de segurança, né? Mostrou todo o aparato, explicando, né, que tinha que ter um distanciamento, que a gente ia fazer à noite, tal. Porém, a primeira coisa que chegou da equipe, né, que a gente utilizou a equipe da Extend lá do Rio de Janeiro, chegou o supervisor, né, ele veio o supervisor antes, avaliou, fez todo um plano, né, e utilizou fontes, pessoal, que tinham um tempo de vida já mais curto, né? Estava chegando ao tempo de vida mais curto, porém, o raio de ação, né? O raio de exposição, de segurança, ele diminuía. Então, não precisava ser exatamente 30 metros, exatamente. Então, como a fonte já era uma fonte já que já tinha trabalhado, já estava com meia-vida, vamos dizer, um tempo de meia-vida dela já estava chegando quase ao final, vamos lá, 70%, 60%, 70%, ele conseguiu, né, um plano ali, ele conseguiu um plano e a região ali que o SESC se localiza, né, então tem um espaço, né, para as casas, né, e eles conseguiram fazer, certo? Até mudar a parte da fonte, tem uma mata, né, uma mata em volta e tal, e a gente conseguiu fazer o ensaio de radiografia dentro da cidade, né? Porém, assim, né, um plano de segurança próprio ali para que fosse realmente feito ali o ensaio. Então, a minha preocupação quando eu utilizo equipes de radiografia, gamografia, né, que utilizam fontes radioativas, a minha preocupação sempre de segurança, né? A exposição das pessoas que estão em volta, né? Os trabalhadores, os colaboradores que estão trabalhando. Por isso que, normalmente, esse tipo de serviço é feito noturno. Então, lembrando, né? Vem o supervisor à tarde, né? Ou de manhã ou à tarde, olha o local, né? Onde vai ser feito a radiografia, né, qual o tipo de junta, né? Se é tubo, se for tubo, tubulação, por exemplo, que é spool, né? Que são consideradas como spool, né? Partes, né? Daquele trajeto, eu tenho que deixar tudo pronto, tudo na altura certa para que eles coloquem a fonte ali, né, com acesso, né, à direção, né, livre, né, de qualquer interposição de qualquer material ou, por exemplo, jamais eles vão pegar peso. Então, você já trabalha com o supervisor ali, né, e em acordo para ver a posição certinha que você tem que deixar aquele spool, né? A altura daquela tubulação, certo? Se ele vai fazer com fonte interna, se ele vai fazer com fonte externa, né? Se ele vai bater por fora ou por dentro, né? Então, é ele que vai
trabalhar em conjunto com você para que realmente aconteça. Caso você deixe de fazer a sua parte, né, quer deixar, né, a altura certinha, tudo bonitinho ali, o que vai acontecer? Ele vai chegar à noite com a equipe, verificar que não tem condições de fazer, simplesmente ele vai voltar para o hotel, né, para onde ele está, e não vai acontecer o trabalho. Tá? Então, só no outro dia, cedo, é que você, como chefe de controle, né, o encarregado, o coordenador de controle, é que vai ter a má notícia de que não houve radiografia à noite, devido a tal. Ou, por exemplo, tudo combinado, né, com a equipe, né, fazer, se deixou na altura certinha, tá tudo bonitinho, as juntas lá, identificada, né, ele já tem informação na planilha lá, que você passa para ele com todas as informações, a rastreabilidade da junta, porém, de repente, uma outra equipe, né, de produção, vai fazer um serviço ali. Pronto, já atrapalha tudo, ele tem que parar, porque, de repente, esse pessoal pode estar entrando na área ali de exposição do trabalho dele, né, exposição da fonte, então, na área de segurança. Então, ele para também o serviço. Isso, infelizmente, em obra, é muito complicado, né? Você tem que estar sempre ali se acertando com as pessoas, né, com as equipes, né, que estão ali naquela obra e avisando essas equipes que você está trabalhando com radiografia e que essa radiografia está acontecendo tal dia, né? Principalmente em área de Petrobras, é todo um aparato de segurança, você tem que avisar 1.001 pessoas internas, né, avisando que você está trabalhando com aquela fonte, tá? Então, aqui, eu tenho os registros radiográficos, né? Então, são os filmes. Outra coisa importante com relação a hora que você contratar uma equipe, pessoal. Você contratou por diária. Então, você tem que ter ideia de quantas juntas, se for tubulação, né? Se for uma tubulação, ele faz nesse período dessa diária, que é 8 horas trabalhadas. Quantas juntas ele faz? Vamos dizer que a fonte é nova, a fonte está, né, tá a todo vapor, um tubo de 6 polegadas chega a bater 25 juntas por noite. Só que, quando você contratou as diárias, né, você tem o valor da diária e mais os valores dos filmes envolvidos. Então, se for uma tubulação de 6 polegadas, de repente você utiliza ali os filmes menores ali, filmes pequenos, né? Ou se for uma tubulação ou um equipamento, você vai utilizar filmes maiores, 17 polegadas, certo? Então, aqueles filmes, né, vão ser cobrados. E muitas vezes você tem o reparo dessas juntas, tá? Então, você vai ter que, como acontecia no ensaio de LP, de partícula, né? Você vai ter que ter um filme reprovado, né? O mesmo filme, número do filme, bateu a primeira vez ali na junta, vai dar reprovado, né? Deu reprovado, aconteceu uma descontinuidade ali, né? Então, de manhã ele vai passar a máscara para você desse filme e já coloca de novo, né? Numa nova diária, né? Numa nova chamada da equipe, de novo, novamente aquela junta para rebater, certo? Então, se caso houver reparo, então tem que ter um filme reprovado e o filme aprovado, né, após reparo, ok? E, lógico, isso aí também não é só o filme que é rastreável, né, certo? Eu tenho aqui também o relatório da equipe, o relatório que é apresentado para mim ali, mostrando também, identificando que aquele filme, né, que eles numeram por filme, né, aquele filme está reprovado. Então, tem um relatório, tem um filme reprovado e o relatório aprovado. E aí vou constar também um outro relatório, aquele mesmo filme aprovado. Então, eu tenho também que não basta simplesmente, fulano, vai lá e bata radiografia ou gamografia. Eu tenho que comprovar a qualidade da imagem que vem no filme. Seja utilizando um raio-x ou raio gama, não importa. Eu tenho que ter um contraste legal ali, né? Uma visibilidade legal da junta de soldada, né? Então, eu também faço uso do IQI, né? Que eu mexo, né?
a qualidade dessa imagem. Nós chamamos de penetrômetro, né? Então, eu vou mostrar uma foto que são vários penetrômetros, né? Depende muito, então, da norma. Eu tenho da ASME, eu tenho da norma europeia, eu tenho norma americana, né? Então, tem vários tipos, né? Tem ASTM, ASME, ASTM, e tenho também da norma alemã, né? Da DIN, certo? Então, tem vários tipos. O mais comum que eu vejo no dia a dia é esse aqui. Como eu faço para colocar esses IQIs, né? Esses penetrômetros para aparecer na imagem, né? Então, eu tenho que fazer o uso à frente, ó. A imagem aqui é pequena, né? Tá? Então, eu colo na frente da solda, o filme está atrás da solda, né? Está atrás da parede, certo? E eu coloco aqui o penetrômetro atravessando aqui, ó, tá? Então, está atravessando aqui a solda justamente, né? Para ele, na hora que o filme for ser revelado, né? Tá aqui de cola com fita aqui, ó. Então, os fiozinhos aqui, ó. Quanto mais aparecem no filme, né? Mais nítidos eles são. Lógico, são fiozinhos ali que, né? Uma espessorinha bem fininha, né? São fios mesmo, tá? Então, é medido pela qualidade da imagem, é medida quanto mais eles aparecem no filme, né? Tá? Esse indicador, ok? Seja ele fio, seja ele em forma de furos, né? Mas o que é mais comum o pessoal utilizar aqui é esse de fios, tá? Então, eu colo na frente da solda. Então, a fonte está aqui, né? A fonte está aqui, certo? Ela vai atravessar e vai marcar esse fiozinho também lá atrás do filme, certo? Na imagem. Outra coisa que é muito importante com relação às informações dadas, ou seja, eu preciso também que as informações que eu passei para a equipe, para o supervisor, né, aquela planilha ali, junta, né, junta né, tipo material, ASTM A335, né, posição de soldagem, né, 2G, certo? Equipamento, né, vaso, tal, equipamento, fulano e tal, certo? Empresa, né, Dedinha, IESA, né, Tequinte e tal. Então, essas informações, o pessoal também faz uma fichinha delas, né? E imprime aqui com todas as informações passadas, né? Também aqui na frente, eles colocam aqui acima da solda, no cantinho aqui, praticamente vai bater aqui, praticamente aqui assim, em cima do filme aqui, nessa ponta do filme aqui. Eu tenho uma etiquetinha com essas informações, justamente para evitar fraude. Ou seja, se eu não tiver esta rastreabilidade dessa etiqueta aqui, lógico, vou ter o número do filme. Vamos imaginar que esse filme aqui é o 1, né? Filme 1, primeiro, né? Depois tem filme 2, depois filme 3, tal. Então, para cada filme, tem que ter etiqueta, tem que ter o IQI, justamente para evitar que usem, né? Usem de má fé e batam, né? O filme só naquele local, certo? Onde está aprovado. Imagina que, de repente, só apareceu junta aprovada para você. E você sabe que a cara, né, a solda por dentro ali é pouca diferença, né, que você vai notar, né, de repente só mais largura, né, diferença de cordão, né, que vai estar ali no filme exposto ali que você vai notar. Mas você tem para isso você tem que ter uma sensibilidade muito boa de ficar correndo atrás também. Uma preocupação grande de ficar correndo atrás disso, né? Ficar checando, né? Certo? Então, você tem que ter uma confiança entre a equipe, né? A empresa que você contrata, né? De que realmente ela vai estar trabalhando ali, né? Honestamente ali e, tá? Então, todo filme tem que ter racionalidade própria. Tem número da junta, pode ser. Então, uma junta eu tenho, né? Eu tenho ali, numa junta, eu tenho vários filmes, certo? Justamente porque os filmes vão se cercar, né? Vão colocar daqui, vão ser um cruza o outro aqui, né? Justamente para não perder nada, né? Nenhum espaço da solda, certo? E eles vão ser colocados por fora, lá no tanque ou no vaso, e vão ter número, certo? Então, eles vão circundar toda a região soldada,
certo? Então, isso leva tempo, né, de preparação. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. É colado com fita crepe por fora. Como ele está colando, ele está colocando aqui o penetrômetro aqui. E cada um deles vai ter uma etiquetinha. Antigamente você tinha que tipar essa etiqueta. Hoje as impressoras, né? Hoje tem impressora aí que você consegue fazer rapidinho. Antigamente o cara pedia, no mínimo, aí 48 horas para passar a informação. Você passava a informação para a equipe. Hoje, com 24 horas, ele já consegue fazer as etiquetas. Lembrando que as etiquetas, né, todas elas têm as mesmas informações, né? Porque é uma junta só, né? Junta um, por exemplo, né? E eu tenho as técnicas, pessoal. Então, eu tenho as técnicas de exposição. Essas técnicas, elas têm que ser apresentadas também na etiqueta e no relatório. Então, é dado o relatório para vocês, essas informações têm que estar no cabeçalho. Quem for fazer as práticas aqui, a gente tem o filme, né? E nós temos relatórios aqui. Tá? Eu vou ver se eu consigo colocar isso depois aí, digitalizar e colocar aí para vocês na plataforma, para quem não for vir fazer prática, não for fazer a prática aqui, a aula presencial aqui, tá? Então, a técnica de parede simples, PS-VS, né? Então, observe que eu preciso utilizar a fonte. Eu posso estar utilizando internamente, né, dentro do tubo, ou externamente, certo? Porém, se eu for utilizar essa técnica, eu preciso no tubo bater os 4 quadrantes. Então, observem que eu estou me cercando aqui, ó, nesse caso aqui, ó, filme aqui, certo? Aqui e aqui. A fonte, lembra que a exposição, ela é disparada e ela vai reta? Então, ele vai virando a fonte, né? E vai virando a fonte. Lógico que a fonte está como esse desenho aqui, né? Ela dispara, né? Em linha reta, porém, né? Ela tem um raio de ação aqui. Então, para mim bater essa junta, eu preciso mudar a fonte, né? Sempre está mudando a fonte aqui, para mim tá marcando os filmes aí. Então, essa técnica é exposição, né? Parede simples, né? Vista simples, certo? E eu tenho a outra técnica, que é a parte de exposição em panorâmica, né? E ela também é vista simples, né? Mas que proporciona uma produtividade aí gigante, onde é colocado internamente, né? E vamos colocar essa foto aqui, essa imagem aqui, uma técnica de radiografia panorâmica. Então, ele vai circundando ali e marcando todos os filmes. Observem que, ó, os filmes aqui, marcou aqui o tamanho dos filmes, né? Com certeza é um filme grande aqui, 17 polegadas, um dos maiores, né? Comprimento. Ele circundou em volta aqui, bem no meio da junta, e foi numerando. Aí pode ter numerar aqui, com certeza, está numerando isso aqui com tinta, tá? Não é com giz, com tinta, para ficar bem marcado, mesmo que se tiver algum reparo, né, daquele filme, ele vai ter que vir aqui com a máscara aqui, né, aqui, e marcar aqui onde é o local ali. Lembrando que radiografia não dá profundidade, né, a imagem do local. E eu tenho a técnica de parede dupla vista simples, né, e essa técnica aqui, eu tenho, que é diferente da vista dupla, né, é dessa forma que eu utilizo. Ó. Então, eu tenho que ter um raio de ação aqui, né? Eu tenho que ter um cálculo aqui, determinado grau aqui, para que eu consiga bater a solda superior e a inferior no mesmo filme. Então, nesse caso aí, basta eu só bater 2 quadrantes, né? Eu conversando esse dia com o pessoal que trabalha com radiografia, ele falou da dificuldade, né, de você posicionar a fonte devido a esse grau de inclinação, né, que é dado à fonte aqui, justamente para a solda ficar como essa aqui, ó, como essa imagem aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, observe que aqui eu tenho uma solda, né, certo? Ó, aqui está a solda, tem uma e aqui tem outra, certo? Justamente porque ele inclinou ali um grau ali na fonte e pegou a parte superior e inferior. Diferente, né,
da parede simples, aqui vista simples, desculpa, parede dupla vista simples, que ele pegou aqui somente uma só, tá? Então, aqui só tem uma só, tá? Para quem for trabalhar com caldeira e vale de pressão, dificilmente vocês vão encontrar radiografias. Lembrando que vocês não trabalham com equipamentos novos, né? Normalmente são equipamentos que já estão em uso, né? Então, dificilmente aí vocês vão fazer um laudo de radiografia, vão ser obrigados a ter uma equipe de radiografia fazer um laudo, né, radiográfico. Então, normalmente é mais comum, né, mais comum, neste caso, como não está fabricando, não está construindo o equipamento, normalmente eu utilizo ultrassom, ok? Os internos. Então, lembrando bem aqui, vocês jamais vão acompanhar uma equipe de gamografia ou radiografia. Normalmente, quem está à frente disso em obra, né, é o chefe de controle de qualidade, ele que tem essa atribuição de estar passando a informação para a equipe, né, para a equipe de radiografia, né, a rastreabilidade ali da junta, né, e as informações completas, uma planilha ali com as informações completas, né, quem soldou, né, qual que é o nome do equipamento, espessura da junta soldada, né, e por aí afora, tá? Então, quem não for vir aqui, até aqui, eu vou ver se eu digitalizo o relatório e mostro e mando para vocês, tá? Ou coloco na plataforma aqui. E quem for vir, vocês vão estar aqui, né, vendo um filme aqui, a gente vai estar colocando um filme para vocês verem, né, um filme radiográfico com defeito, né, com descontinuidade, tá? Então, eu só vou fazer radiografia numa junta de ângulo como essa, desculpa, de ângulo como essa, né, ou junta de topo como essa que eu vou desenhar aqui, se eu tiver penetração total. Se não tiver penetração total, pessoal, ó, se essa junta aqui, ó, se essa solda tiver aqui, ó, vir até aqui, ó, então, nesse caso aqui, eu tenho falta de penetração. Lembra os defeitinhos lá? Falta de penetração. Nesse caso aqui, ó, se for uma junta de ângulo, né? E eu só tiver perna, pessoal, ó, perna, ó, aqui, eu não tenho penetração total. Então, para que eu vou fazer ultrassom? Então, eu só faço ultrassom, né, em junta de ângulo ou de topo, se eu tiver penetração, desculpa aqui os croquisinhos, que realmente eu estou com uma pranchinha aqui, de vez em quando. Então, se eu tiver aqui, ó, preparação aqui, nessa peça aqui, o bisel, né? Certo? Então, a solda que eu for fazer aqui, né? Eu vou fazer a primeira solda interna, ó, tá? Então, tem abertura de raiz para isso. Faço a outra parte, né? E cruzo a solda, ó. Então, penetrou entre uma solda e outra. Depois eu venho aqui e faço a parte da perna de solda. Então, essa junta, normalmente, né, ela é considerada a penetração total. É uma junta de ângulo com penetração total. Essa aqui, que é muito comum em estrutura metálica por aí afora, que você vê aí, de pavilhão, de posto de gasolina, né? Certo? Isso aqui é muito comum, tá? Então, basta eu soldar externamente aqui a perna, aqui o cordão de solda por fora aqui, tranquilo. Então, não tem penetração. Então, não tem por que eu fazer um ensaio de ultrassom. Se eu fazer um ensaio de ultrassom nesse tipo de junta, eu estou perdendo o ensaio, porque eu vou encontrar defeito. Qual defeito que eu vou encontrar? Falta de penetração, falta de fusão, tá? É o caso dessa junta aqui de topo, ó. Se não tiver penetrado até a raiz aqui, né? Vamos imaginar que, de repente, o desenho não exigiu, né? O desenho ali, a especificação do desenho não exigiu que fosse penetração total. Então, penetração total é quando eu estou realmente com a junta toda soldada. Então, desde a parte da raiz, né? Raiz. Então, aqui eu tenho uma abertura, né? Tem uma abertura aqui, justamente para penetrar a solda, e eu vou desenhar aqui inteira, né? Então, a penetração total. Então, tem sentido eu fazer ultrassom. Porque se eu for fazer ultrassom aqui, né? Nesse sentido aqui, o transdutor aqui vai chegar aqui, né? Eu vou chegar aqui
conforme eu vou me aproximando aqui, certo? Ele vai detectar o quê? Falta de material aqui, ó, na raiz. Nesse caso, não. Nesse caso aqui, a junta está completa. Então, na hora que ele for varrer aqui, for chegando para varrer, ele vai encontrar aqui material soldado. A mesma coisa aqui. Então, nesse caso aqui, ele pode fazer por aqui ou por aqui, né? Ele pode varrer, fazer a varredura dele em ambos os lados, certo, pessoal? Então, depende muito aí a norma, o procedimento que ele está utilizando, tá? Então, é muito comum essa atrapalhada entre contratante e contratado. Por exemplo, uma empresa põe um fornecedor da Petrobras, passa para a IESA, que é um grande fornecedor da Petrobras. A IESA, ela subcontrata, pega lá uma caldeiraria de esquina e não percebe, a pessoa não tem tanto conhecimento técnico assim, na hora de ver documento, na hora de ver desenho, e acaba passando ali que toda a construção é penetração total e precisa ser feito ensaio de ultrassom, né? E o fabricante, o caldeireiro, o fornecedor, não se preocupa e acaba, é só uma solda de selagem, né? Tipo essa aqui, né? Aí o cara vai fazer ultrassom e acaba encontrando defeitos 100% em volta do cordão de soldas. Aqui eu tenho um ensaio de estanqueidade, justamente nós temos aqui uma introdução, assim, vamos dizer, mais geral, né, para todos, certo? Não estamos se aprofundando muito, tá? Então, aqui, quando eu faço ensaio de não destrutivo, eu estou buscando descontinuidades, né? Falta de homogeneidade no material, ok? No caso de estanqueidade, eu estou buscando também falta de homogeneidade no material, porém, a atribuição principal é buscar o quê? Defeito passante. Defeito ou descontinuidade passante. Essa é a finalidade do ensaio de estanqueidade. Eu posso fazer em solda, normalmente é efetuado em chapa de reforço, solda de reforço bocal, né? Pescoço. Solda em ângulos sobrepostas, né? Do fundo de tanque, por exemplo, já, né? Aqui, nesse caso aqui, ó, sobrepostas, né? Então, fundo de tanque normalmente é uma chapa em cima da outra, né? Tem projeto que é assim, né? Solda em ângulo, que a gente já desenhou aqui, solda em ângulo de ligação de fundo encostado, então tem o tanque, tem a parede do tanque e o fundo aqui, né? Certo? Então, aqui eu tenho solda, né? E aqui eu tenho solda. Pode ser penetração total, normalmente é penetração total, então eu faço a estanqueidade aqui, eu busco estanqueidade aqui. Ah, mas por que você não busca aqui, né? Na outra aqui, na virola? Por que eu não faço, não busco estanqueidade aqui? No caso de tanque, né, eu uso hidrostático muitas vezes, né? Eu faço hidrostático em tanque e eu faço uma busca aqui nas chapas de encontro de virola ali, em busca de algo passante. Mas o que é comum eu fazer, por exemplo, em tanque, em fundo de tanque, é caixa vácuo, pressão negativa, ensaio de formação de bolhas com pressão negativa. Isso a norma, o código, o API 650, e justamente, pessoal, aí o pH, né, o ano passado, né, teve uma revisão na norma NR13, que também buscou vocês fazerem inspeção em tanques, né? Então, justamente, né, vocês têm que ter ideia de quais são os ensaios que são pertinentes. Então, você vai buscar o quê? Você vai buscar essa informação onde? No código de fabricação, né? No caso, a API 650, né, que busca a construção de tanques, que normatiza a construção de tanques. E ela exige aí alguns ensaios que são pertinentes aí, justamente estanqueidade aí em chapas de reforço, né? Pescoço ou reforço, ângulo de junta sobreposta de tanques, né? E solda de ligação do fundo com encostado. Aí vocês vão ter ideia ali dos equipamentos, né? Que nós utilizamos aí, que nós chamamos de caixa de vácuo para fazer essa pressão negativa. É utilizado para a detecção de defeitos passantes em chapas, né, fundidos e fugas através de sedos mecânicos, né? Então, nós temos aí, dependendo do segmento que você está utilizando, que você está trabalhando, né, nós também fazemos em sedos mecânicos. Justamente, nós fazemos através de
capilaridade. Nós temos 3 técnicas aqui, né, ou métodos, né, que a gente vai estar conversando a respeito. Então, o método de pressão positiva, que é o mais conhecido, né, é o mais aplicado, justamente, observe que o desenho aqui está falando dessa chapa de reforço, né, que normalmente tem bocais, né, bocais de tanques, bocais de vasos de pressão, e observe também, pessoal, vocês, não sei se vocês já estão acostumados a trabalhar com vaso ou com tanque, essa chapa de reforço aqui já tem, né, já tem de fabricação, de desenho, especificação de desenho, aqui, rosca, tá? Justamente para mim colocar o NIPLE aqui, uma rosca NPT, de 1/4, se não me engano, que é o mais comum em projeto. Então, já fica aberta na chapa de reforço, essa furação rosqueada, justamente para colocar, eu vou fazer o ensaio de estanqueidade, pressão positiva. Então, eu acoplo aqui, né? Aqui, conforme está ampliando aqui o NIPLE, detalhe do NIPLE, um esqueminha com manômetro, tal, uma tubulaçãozinha com manômetro, união aqui e tal, coloco pressão positiva ou com cilindro de gás inerte, com um compressorzinho pequeno, né? Equipamento de pressurização ali. Normalmente são pressões baixas, né? É diferente de hidrostático, são pressões baixas, a gente vai estar vendo a tabelinha aí das pressões. Então, qual que é o objetivo principal, pessoal? Ó, é essa estanqueidade aqui, ó. Por quê? Porque primeiro, se eu for fazer ensaio, por exemplo, eu vou fazer ensaio de ultrassom aqui. Então, vou fazer primeiro essa solda aqui, ó. Faço essa solda do costado com o bocal, primeiro essa solda, faço ultrassom nessa solda, depois eu chego com o anel de reforço ou chapa de reforço e faço a soldagem aqui, justamente com penetração total. Então, une essa solda com essa. E novamente eu venho aqui e faço ultrassom. Então, confirmo que pelo ensaio de ultrassom está 100%. A solda está sem nenhuma descontinuidade. Isso eu já fiz o ensaio visual, já fiz o LP, né? Com o LP também não consegui detectar nada ali que chamasse atenção, que não tivesse estanque. Por isso que a gente já falou aqui, nenhum ensaio substitui o outro, né? Ele complementa. Então, vamos lá. Então, como a norma exige, né, eu vou fazer estanqueidade. Se tiver aqui, nessa solda aqui, ó, eu também, lógico, a minha preocupação também é essa aqui, mas essa aqui, ó, lembrando bem que esse NIPLE vai ficar perto. Então, a minha preocupação maior é realmente aqui. Então, se tiver um microporo, pessoal, passante, ele pode estar vinculado a essa área aqui, a chapa acoplada ali, colada, né? Esse vazio que tem aqui. Justamente a ideia é que a estanqueidade seja dessa solda com essa, certo? Não seja nada passante. Então, LP não pode ser que um microporo, um LP, eu não dê tanta atenção e acaba deixando passar. Microporo que eu estou falando, tá? Okay? Vai aparecer um rosadinho tão leve ali que eu nem tinha. Então, justamente estanqueidade, na hora que eu aplico uma pressão aqui, mais ou menos de 1 kgf, por 15 minutos, faço a formação formadora de bolha, né? Eu tenho a formação formadora de bolha, um sabãozinho ali, e coloco nas soldas, nessa solda aqui, né? De fora, e na solda de dentro, certo? Então, eu passo o sabão aqui com a pressão de 1 kg, 1 kgf, por 10 a 15 minutos, depende do procedimento. E se tiver algo passante, atravessando aqui, um microporo, vai surgir uma bolinha ali. Então, é um ensaio muito fácil de fazer. Estanqueidade é muito fácil de fazer. Então, eu estou utilizando pressão positiva. Eu posso estar utilizando um equipamento de pressurização, pode ser um compressorzinho de ar comprimido ou um cilindro de gás inerte. Normalmente eu utilizo o gás inerte para ensaio. Aqui eu tenho 70 a 100 kPa ou 0,7 a 1 kgf. Eu tenho a sequência de ensaio, né? Isso a gente está só comentando sobre ensaio. Então vai ter um procedimento também que nós fazemos, que é, nós utilizamos o PR, se não me engano, 121 da Band, para fazer essa prática aqui na escola. E eu tenho aqui
ensaio de formação de bolhas com pressão negativa, né? Tipos de caixa de vácuo, né? Eu tenho essa caixa de vácuo aqui para soldas de topo e essa aqui para solda do corpo com fundo com o costado, tá? Então, antigamente era muito difícil você encontrar essas caixas, né? Então, nós mesmos tínhamos que fabricar. Esse aqui é o que você pode utilizar um vidro, né? Um vidro ou senão você consegue ter uma visão do local da solda, né? E aqui são borrachas bem molinhas, né? Bem apropriadas para que na hora que eu coloque a pressão, que eu crie vácuo aqui dentro, nessa região aqui, né? Essa borracha, ela acopla, que ela grude aqui, né? Com a pressão negativa. É como se você fizesse um ensaio com a sua boca, né? Como você chupa, né? Faz ou senão você pressiona uma figurinha, você bate a figurinha com a pressão negativa que você faz na figurinha, ela acaba saltando. Então, nesse caso, eu aplico pressão aqui dentro, nessa região aqui, e a própria pressão negativa faz com que a caixa acabe colando mais a borracha, colando. Por isso que a borracha tem que ser bem flexível durante o tempo de uso, ela acaba ressecando e a gente tem que trocar essa borracha. É uma chapinha de acrílico, né? Que eu faço aqui. Nesse caso aqui, a gente tem aqui uma chapinha de acrílico. Eu utilizo aqui um vacômetro, certo? Um vacômetro para medir o vácuo. A pressão aqui, pessoal, ó, lembrando que a pressão aqui é positiva. Eu aplico pressão positiva. Então, normalmente eu uso um compressor com pressão positiva, só que eu deixo o quê? Passante aqui, ó. É passante. No que passa por aqui, cria o vácuo aqui, ó, tá? E é medido por esse vacômetro aqui, a pressão. Eu acredito que vocês devem ter visto alguma imagem por aí ou algum vídeo de apoio, mas aqui quem for vir na aula presencial, a gente tem as caixinhas aqui para mostrar para vocês, tá? Então, já foi o segundo método, né? E eu tenho o terceiro método, que já é o teste de capilaridade. O teste de capilaridade, eu posso fazer uso do próprio produto, gasolina, querosene, que normalmente são produtos capilares. Nós já vimos um produto bastante capilar aqui, que é um ensaio que a gente faz na superfície, pessoal. Vocês lembram qual que é? O LP. O LP, nós temos um produto que é bastante capilar, não temos? Que é o penetrante. Eu posso estar usando para fazer um teste de capilaridade, o penetrante? Posso. O modo operante é diferente. Então, eu vou estar passando o quê? Vou estar passando o penetrante aqui dentro, se eu for utilizar materiais penetrantes. Eu vou estar passando o penetrante aqui, certo? E passando o revelador do outro lado. E aguardando um tempo para que esse revelador dê tempo de puxar. Se tiver algo, ele puxa. Nesse caso aqui da capilaridade, né? Normalmente é 24 horas, tá? Utilizando esses carinhas aqui, ó, ok? Então, eu tenho que achar um procedimento com material penetrante, né? Com um líquido penetrante, um tempo certo. Então, por exemplo, nosso amigo Valmir, ele vem aqui, vai fazer a prática dele num tubo, por exemplo, nesse ensaio, um tubo, né? Que foi soldado. Vou colocar material aqui dentro, né? Líquido aqui dentro, e ele vai verificar durante um tempo aqui, sei lá, 8 horas, sei lá, 8 horas, se essa solda aqui está estanque. Normalmente, nós utilizamos esses produtos aqui. Para um engenheiro mecânico, for acompanhar um tanque, né, e ele estiver vazio, e você está ali enquadrando ele, você tem que utilizar os ensaios não destrutivos, né? Lembrando que você não vai fazer o hidrostático. Só faz hidrostático geralmente se você se comprovar que aquele equipamento não tem no prontuário, não foi feito hidrostático no prontuário. Normalmente eu tiro o hidrostático do meu caminho, tá? Então eu faço o ensaio de estanqueidade. Normalmente a PI pede 100% de estanqueidade no fundo, no fundo, nas chapas do fundo e nas chapas do fundo com o costado.
Então, eu tenho materiais, produtos que são capilares, altamente capilares, certo? Eu dou muito exemplo, vocês conhecem esses carros antigos, né? Fusca, Brasília, né? Variantes, ou conhecem ou já ouviram falar. Quando eles vieram para o Brasil, né? Eles vieram com um tanque ali, o material no tanque ali é um material, não digo inapropriado, mas um material do tanque ali que era fabricado, ele era um pouquinho com uma elevada dureza, e como aqui a gente antigamente não tinha tanto asfalto assim, era muita estrada de chão, então não demorava muito, né, para que houvesse uma ruptura, uma fissura no tanque, certo, pessoal? Essa Normalmente eu situação. tinha muito problema no tanque desses carros, tá? Justamente pelo impacto que tinha das estradas, que eles eram fabricados justamente para andar asfalto, né? Lugarzinho, né? Maneiro. E até o material, de repente, talvez a escolha do material, alguma coisinha ali fugiu ali que não era tão dúctil assim o material e acabava, né, provocando essas fissuras, trincas, né? O que acontecia normalmente, pessoal, no tanque era que o produto ele atravessava, né? Ele atravessava, certo? Atravessava o material. O que acontecia? Demorava para atravessar. Ficava, né? Não era do dia para a noite que você conseguia visualizar o furo, né? A trinca. Esse produto ele fazia o quê? Como ele era capilar, né? Ele atravessava e fazia o quê? Ele melejava toda a região aqui. Vamos dar exemplo da gasolina, tá? Para depois pingar. Depois de um tempo, ele marcava ali o chão da sua garagem. Por quê? Justamente porque a gasolina também está dentro desses carinhas aqui, ó. Eu posso estar utilizando a gasolina também, incluindo a gasolina aqui como um produto altamente também capilar. A água é um produto também altamente capilar. Se você tiver qualquer problema dentro da parede da sua casa, ou da cozinha, né, ou do banheiro, vocês observam que o que a água faz, pessoal? A água mancha, né? Demora, né? Aquele furo, né? Naquela determinada tubulação, demora para tomar conta, né? Pra você não vê ele da noite para o dia. Depois que você vê um manchão, né? Um manchão na sua parede, é que você vai verificar que aquele encanamento tem vazamento, está furado, né? Estourou internamente ali. Então você não detecta do dia para a noite. Os materiais capilares demoram, então eles dão conta todinho da região ali, principalmente se tiver se a estrutura ali, né, daquele material, aquela região ali, for uma região que eles consigam tomar ali entre dendrítios, né, os grãozinhos ali daquele material vão cercando ali até achar uma abertura. Então, eu tenho aqui as vantagens, que é um ensaio relativamente rápido, baixo custo. Se vocês observarem nesse passante aqui, né, ou aqui também, o conjuntinho que você fazer, você compra aqui. Hoje tem empresas que vendem caixa de vácuo, né? Uns 10 anos atrás, a gente tinha que realmente se virar nos 30, aqui no Brasil. Observem que esse kitzinho aqui, ó, é uma tubulaçãozinha de inox ali, sei lá, você pode utilizar uma tubulação de inox aqui, de 3 quartos, né? Meia, 3 quartos, no máximo 3 quartos, com união aqui, nessa região aqui, né? Então, se acopla aqui o niplezinho com a união e chega com o seu kitzinho, acopla e abre ali. Então, são tudo equipamentos, né? Um equipamento de pressurização, você pega um compressorzinho pequeno aí, com pouca capacidade, e já atinge o teu objetivo, né? Ok? Tanto para caixa de vácuo, aqui nesse caso não utiliza, né? E a gente vai dar sequência aqui. Eu vou estar utilizando o PR 121 aqui, né, justamente para a gente dar uma olhadinha aqui, ter uma ideia da receita, né? Então, a receita está aqui, né? PR 121. A revisão talvez não seja a última. Eu abri aqui um documento qualquer. Então, aqui, estabelece condições necessárias para a execução do ensaio nutritivo por estanqueidade e pelas técnicas, né? Pressão positiva, negativa e capilaridade. Ou seja, a pessoa que for fazer um ensaio lá na BEND para certificar,
ela vai fazer nas 3 técnicas, viu? As referências são todas, são normas, né? Eu busco referência para mim fazer o meu procedimento. Aqui está falando da NBR 15571, né? Edição 2008, tem que ver qual que é a edição. A NBR NM 1315, saída visual. As BC 5, né? Com relação à estanqueidade. E a PI 650 e a 620 aí, dependendo do tipo de tanque que eu estou fabricando. E a NA 019, qualificação e certificação de pessoas em estanqueidade. São documentos pertinentes aí. Então, tem o PRA, NA 019, que busca certificar pessoas. Equipamentos, né? Pode ser juntas de solda, juntas de soldadas de tanques, vaso de pressão, tubulações, materiais, metais de base, né? Que nós chamamos, né? Aço carbono, aço ligas de níquel, inox, né? E por aí afora. Processo de fabricação todos, né? Laminados, fundidos, forjados, produtos soldados. A parte de segurança do IPI, a gente está trabalhando com pressão, né? E também material que possa intoxicar. Então, tem que fazer, dependendo de onde estou, se estou numa área dentro de um vaso, né? Eu tenho que estar ali utilizando os IPIs, todos seguindo as NRs exigidas. E eu tenho aqui a técnica de capilaridade, né? Pressão positiva, tenho pressão positiva, negativa, temperatura normalmente é medida da peça, não é do ambiente, né? Da peça. Preparação da superfície, então sempre se for solda 25 adjacente, né? Eu posso estar utilizando o escovamento, né? Auxílio de escova, rotativo ou manual. Extensão do ensaio, 100% mais 25 adjacente. Iluminação, sempre vou estar utilizando um mínimo de 1000 lux, né? Maior ou igual, sempre o sinalzinho na hora que eu colocar ali, porque se eu for pegar um lux simples, eu não vou conseguir zerar, né? Então, eu coloco sempre o sinalzinho de maior ou igual. E aqui eu tenho os itens aplicados somente na técnica capilaridade, né? Então, vai pegando aqui, conforme você está com a sua técnica, Valmir, você tem que aplicar ela conforme o item 11 aqui, 11.1, capilaridade. Se você tiver com a técnica pressão positiva, você vem aqui na pressão positiva, que é o 12, item 12, né? E aqui, observem que aqui, ó, registro de pressão. A pressão deve ser verificada através de manômetro. O valor dos manômetros, de preferência, deve ser o dobro de pressão no ensaio, mas em nenhum caso o valor do fundo da escala deve ser menor que 1,5. Então, você tem que observar item por item do procedimento. Por quê? Porque, de repente, eles podem te dar, né, um manômetro que esteja fora, que você vai analisar ali. Mas aí, isso a gente vai checar lá na frente, viu? Não se preocupe. Então, aqui a ideia é para passar para todos como que é um procedimento de estanqueidade. Então, o manômetro deve estar devidamente calibrado, deve ser utilizado no mínimo 2 manômetros, um ligado à válvula reguladora de pressão e o outro, né, o outro com fundo de escala compatível, e o manômetro deve ser utilizado um nível mais baixo ou maior, um nível maior, mais alto, ou a jusante e a montante, né, que o pessoal costuma falar muito em obra, né? Eu tenho aqui no 12.2.1, no item, solução formador de bolha, né? Então, aqui, detergente, ó, líquidos, detergente ou sabão, glicerina e água, na proporção de 1 por 1 por 4 vezes e meio em cada volume. Então, já é uma solução ali própria, né? Então, 1 de detergente, 1 de glicerina e 4,5 de água. É utilizado ar comprimido, gerado pelo compressor, pressão e tempo de ensaio. Então, aqui está falando da pressão, né? Volta aquela tabelinha lá que a gente viu lá atrás, 0,7 a 1 kgf. Se eu estou utilizando um manômetro que mede 4, ele está dentro. Então, se eu estiver utilizando um manômetro com um fundo de 4, ele está dentro, ó. Nem maior do que 4 vezes a pressão do ensaio. Se eu estou fazendo um ensaio com KGF, eu posso estar utilizando um manômetro aí que esteja com 4 KGF. A pressão deve ser mantida por tempo mínimo de 15 minutos, então um ensaio rápido, é diferente de hidrostático, eu preciso demorar ali um tempo para correr a solda, né? Para correr toda a solda. Normalmente um ensaio hidrostático é maior que esse tempo. Posso fazer um ensaio hidrostático com 30 minutos, com 40 minutos,
com 1 hora. Então, depende muito do tamanho desse equipamento para que ocorra todas as soldas, né? Porque eu estou fazendo um ensaio estrutural, né? Hidrostático, estou verificando se o material aguenta, né? O material escolhido, né? O material de base aguenta ali, eu tenho um limite de resistência ali para 1,3, né? De trabalho, a pressão de trabalho. Aqui tem uma imagem maior, né? Do pressão positiva, certo? O compressorzinho aqui e a chapa de reforço, ou anel de reforço, pessoal sabe. Aqui eu tenho o ensaio de pressão negativa e aqui eu tenho a tabelinha aqui, pessoal, com relação à pressão negativa. Então, tem os valores de G de VAR, tá? Então, eu tenho também a distância, né? É muito parecido com o ensaio visual. Não sei se alguém prestou atenção, ó. Distância máxima, né? De 600 e um ângulo de observação mínimo de 30 graus. Então, para tudo eu tenho uma receita, né? Critério de vazamento, né? Critério de avaliação. Qualquer descontinuidade que cause um vazamento detectada por uma das técnicas deve ser rejeitada e registrada no relatório. Então, eu tenho o relatório, né? A limpeza final, e eu tenho um anexo aqui os relatórios. Ó. Relatório, cabeçalho, normalmente, né? Normalmente, o cabeçalho eu tenho que preencher com informações relativas ao procedimento e, normalmente, relativas às condições. Então, aqui, iluminação, né? Então, eu vou aqui, eu coloco o procedimento. Qual que é o procedimento que nós estamos fazendo aqui, pessoal? O ensaio? PR 121. Relatório. Número do relatório. Normalmente, em obra, nós colocamos uma sequência, né? Uma sequência de número, o mês e ano. Folha. Eu tenho aqui também folha 1, 2. E eu vou colocando aqui o material. Material, aço carbono. Então, eu vou colocando informações do cabeçalho que eu encontro no procedimento e também encontro no local, né? No ambiente que eu tenho, na peça que eu estou fazendo. Número CP, imagina que seja o CP 001, né? Pressão, qual a pressão que eu vou fazer aqui, pessoal? Um kgf, né? Vamos imaginar que eu tenho utilizando um kgf. Iluminação, qual que é a iluminação? Maior ou igual a 1000 lux, né? Condição da superfície, escovada, né? Então, eu vou colocando aqui as informações que são inerentes que eu tenho aqui, tanto informação do procedimento como temperatura. Eu vou ter que medir a peça. Solução formador de bolhas, 1 por 1, né? Por 4 vezes e meio. Aí eu tenho que colocar, o que é 1 aqui? Tá? Detergente, tal, glicerina, água, tal. Equipamento de pressurização, né? Vamos imaginar que é um spool, né? Um tubo, né? Spool, 0,1. Pressão, qual a pressão que eu estou utilizando? Pressão positiva. E aqui eu vou colocando as informações do manômetro, desculpa, vacômetro, né? No caso, se for negativa, e manômetro se for positiva. Fabricante, modelo, a escala, vamos imaginar que a escala fosse de 0 a 4, como eu falei aquela hora, né? 0 a 4 AGF. A identificação, né? Tem um número de identificação, né? Tá? Validade e calibração, então isso é muito importante, está sempre se utilizando da validade. Aí, normalmente, depende muito da sensibilidade do instrumento, né? É de 6 a 1 ano, né? Então, se é muito sensível ao instrumento, a validade é 6 meses, né? Se não é muito sensível, 1 ano, né? E assim por diante. E aqui eu tenho, né, uma apresentação das descontinuidades. Se eu encontrar uma ou duas, por exemplo, imagina que eu estou aqui, por exemplo, e tem localização. Então, se eu estou com a tubulação, pessoal, ó, é muito comum esse mesmo tipo de relatório você encontrar em obra, tá? Só muda ali o logo da Bend, investir o logo da Bend, né? Vai ter o logo da sua empresa, né? E no cabeçalho pode ser que tenha informação a mais aí com relação ao equipamento, né? Cliente, essas coisas assim. Deixa eu ver um pouquinho aqui e mostrar como normalmente a gente costuma fazer esse ensaio aqui. Então, se for um tubo, por exemplo, né? Uma tubulação, tá? Eu faço aqui os croquis, né? Normalmente, né? Eu faço o croquis, um corte, né? Faço os quadrantes, 0, né? 90, 180, 270. Né? Imagina que, no caso aqui, a junta 1, né?
seria justamente essa aqui. Então, vazou aqui. Teve um vazamento aqui, eu vou colocar aqui de 0 a 90. Dimensão, não me interessa, laudo reprovado. E assim por diante, eu vou colocar a junta 2. Se tiver, sei lá, 8 juntas, 7 juntas lá, eu vou fazendo dessa forma. Vou fazendo um croquezinho aqui, né? Apresentando o quadrante e anotando qual que é a região, né? Qual a localização do nosso amigo aqui, né? Dessa descontinuidade passante. Então, é muito comum esse relatório, a gente também ter isso em obra, tá? Então, eu posso fazer dessa forma, né? Nessa primeira folha. Então, aqui eu tenho, tá vendo o laudo, eu tenho a legenda, o laudo, tá vendo? Se você encontrou na sua peça alguma descontinuidade, você deve colocar o laudo reprovado. Aqui tem o cabeçalho. E aqui na segunda folha eu tenho essa microclise isométrica. Então, nós temos aqui, vamos imaginar que eu tenho um spool. O spool aqui, isométrico, normalmente é 30 graus, é isso, pessoal? Então, vem aqui, certo? Aproveito cada, né, cada linha dessa aqui, certo? Para me fazer o meu ensaio. Então, vem aqui, esse tubo aqui tem um flange e tem um cotovelo, uma curva, né? Tá? Me desculpa aqui como que eu vou fazer, mas é mais ou menos assim, ó. Aqui também tem outro flange. Então, muitas vezes aqui, por exemplo, imagina se fosse um spool comum, normalmente eu tenho solda aqui. Então, eu coloco, né? Coloco uma bolinha aqui, um pontinho aqui, indicando aqui uma solda, certo? Aqui eu tenho uma ramificação e essa ramificação vai ser apresentada aqui, pessoal, tá? Então, tem uma ramificação e vai ser apresentada aqui. Isso eu chamo de isométrico. Então, não lembro se é, desculpa, essa linha aqui é acompanhando essa linha aqui, tá? Então, aqui eu tenho, de repente, um T aqui, ó, tá? Então, eu tenho soldas aqui, ó. Então, as soldas representam na linha dessa forma aqui, tá? Então, vamos imaginar que a junta 1 aqui fosse a do flange. Então, eu posso estar rastreando, né? Dando rastreabilidade à minha junta nesse sentido aqui. Meu ponto 0, certo? De partida. Então, junta 2, né? Junta 3, junta 4, né? Junta 5, junta 6 e junta 7. Isso é um isométrico, né? Ou parecido com ele. Normalmente, o pessoal utiliza para tubulações, né, bipartidas, né, para montagem, o pessoal utiliza isométrico, né, para fazer os spools, né, tá? Só lembrando vocês que normalmente, né, são testes utilizados, né, para confrontar, né, o material que temos em mãos, Pessoal, normalmente esse ensaio não são todas as empresas, né, todos os clientes que exigem, né? Normalmente esse ensaio realmente é para algum equipamento que é muito sensível, né, vamos dizer assim, ao produto colocado, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, um equipamento muito perigoso, por exemplo, em que além da confrontação que eu tenho, né, do certificado do material, eu tenho que ter o certificado do material, né? Isso é normativo em todos os processos, né? Todos os equipamentos, todas as normas de fabricação. Eu compro a matéria-prima e tenho que ter certificado da matéria-prima. Porém, além disso, eu preciso ter uma certa garantia, né? Tipo um cara crachá. Então, eu faço o ensaio, né? Através de princípio físico-químico, aqui, físico-magnético, desculpa, para detectar se o material, né, tem magnetismo, se é leve, se não é magnético, né? Eu posso estar utilizando o teste por ponto, que é através de solução de algum material, né, material químico, que eu coloco, uma solução química que eu coloco ali, e conforme o ataque ali que eu dou dessa solução química, eu tenho uma coloração, certo? Uma determinada coloração, que eu reconheço essa coloração
com uma moeda ou com um bloquinho padrão, né, que nós chamamos, né, em que eu faço o cara crachá. Então, não só como depende muito o equipamento que eu estou fabricando, esse teste é exigido, como a gente já falou. Então, é um complemento a mais, dizendo que eu realmente estou colocando aquele material correto, aquele material de base está correto. Além do certificado, né, do material, certificado de qualidade do material, certificado da matéria-prima, desculpa, eu tenho a comprovação através do ensaio. Se esse material eu posso fazer por teste magnético, né? Testar ali o magnetismo, né? O princípio físico do magnetismo, como eu posso estar fazendo também o teste por ponto, que é uma solução química, né? E ali eu tenho vários frasquinhos dessa solução. São soluções aí que aqui tem a parte do magnetismo, né? Que são as ligas que são magnéticas, levemente magnéticas, não magnéticas, né? A gente até viu lá não viu assim, né, o quadro, mas a gente viu lá na partícula magnética, né? Que tem materiais aí que são totalmente magnéticos e tem uns que são levemente magnéticos que não são magnéticos, né? A gente viu lá atrás, né? E aqui eu tenho o kit do teste por ponto, né? Que são nesses frasquinhos aqui. Nessa foto eu tenho as soluções químicas, né? Que podem ser aceleradas ali eletroliticamente. E aqui eu tenho as moedinhas aqui embaixo, aqui, ó, que ela já tem uma coloração conforme o ataque, né, que dá, e ali o tipo do material, né, eu já tenho ali uma imagem daquela solução, né? Aqui a gente tem mais essa foto aqui, o cara aplicando a solução na moedinha e confrontando ela com o material. Eu tenho que preparar o material, né? Tem que ser espelho o material que eu vou aplicar essa solução. No caso da matéria-prima, eu tenho que preparar a matéria-prima para isso, né? Certo? Para esse ataque químico. A gente está vendo aqui o teste magnético, né? O teste por ponto e tem o PMI, que é um instrumento, né? Que é um instrumento que faz essa medição através de radioativo. Ele é radioativo aquele instrumento, viu? Tá? Vamos lembrar o seguinte, ó, todos nós trabalhamos na área industrial, né? Então, só para lembrar vocês que nós compramos uma chapa, né, uma matéria-prima, né, um material laminado, uma chapa, o formatinho, ou vai estar aqui a identificação, certo? A rastreabilidade, né? Ou vai estar aqui, ou num cantinho ou no outro. Então, eu tenho toda essa região aqui, pessoal, toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui sem nenhuma rastreabilidade. Se eu tirar a identificação aqui, já era. Então, eu tenho que ter um procedimento interno no recebimento, né? Na hora que eu vou, né, igual o Gaúcho falou, né? Igual o Gaúcho fala, né, Patrick? Fatiar, né? Então, na hora que eu for fatiar aí a chapa, né? Para uso no equipamento, eu preciso que esta rastreabilidade aqui, né? Que esteja aqui, esteja aqui também, esteja aqui também, esteja aqui também. Então, se eu perder essa rastreabilidade, na hora que chegar no equipamento, já era, né? Aí eu vou precisar realmente de um ensaio para mim detectar ali, né? Se essa chapa aqui, de repente, é a mesma que foi especificada no desenho, né? E normalmente a gente está falando aí de aço liga, né? Então, é comum, né, nós temos ensaios não destrutivos, né, que a gente está falando aqui que não destrói. Então, esses 3 exemplos aqui que a gente está dando aqui são ensaios que, normalmente, quando eu perco a rastreabilidade, quando eu tenho dúvida do material, eu faço esse ensaio para comprovar, realmente. E lembrando o seguinte, quando eu compro esse material, eu já devo comprar de um fornecedor já conhecido, um fornecedor homologado, principalmente na área Petrobras, nós temos os fornecedores homologados. Então, nós temos consumíveis soldados que são homologados, fabricantes, né, que nós temos no Brasil, né, e até fora do Brasil, homologados. Então, tem uma lista lá que é permitido comprar aquele consumível, né. Eu tenho os fabricantes aí, né, as aciarias, né, são CSN, Cosipa, Gerdau, né, que fabricam aços, né. Eu tenho
os fabricantes também estrangeiros que fabricam as ligas especiais. Então, eu tenho uma forma de rastrear conhecendo o fabricante, como ele fabrica, o processo dele, né? É assim que a Petrobras faz. Ela homologa o fabricante conhecendo, indo fazendo uma auditoria no processo dessa empresa. Assim que é comprovado que o processo está dentro, né, das normas, dos padrões normativos, a Petrobras reconhece que aquele fabricante é legal. Mas a gente lembra que a gente tem, né, de repente, aí no meio, aí não tem só o fornecedor, tem o sub, do sub, do sub, e isso aí acaba virando uma confusão, né? Se eu não tiver um processo enxuto dentro de fábrica, eu posso estar fazendo uma confusão lascada, e isso aí até virando aí, de repente, aí, em termos de segurança, de perigo, né? Às pessoas, ao ambiente, né? Principalmente na área operacional, acontece muito acidente, né, senhor Marcel, na área sua, né? Você está pretendendo trabalhar, né? Que é caldeira e baixa pressão, né? Então, acontece muito acidente devido até, muitas vezes, à operação, né? Ou a esquecer, né? Deixar aquele material ali trabalhando aquele equipamento trabalhando sem qualquer cuidado, né? Pessoal, nós vamos encerrar nossa aula de hoje aqui, certo? Vamos só fechar aqui, ó. Observe que tem as ligas aqui, né? Tipo de liga, aços ligas, né? São aqui as porcentagens que tenho, né? De cromo, né? De material níquel, tá? Ligas de cobre, ligas patenteadas, tem vários tipos de ligas aqui, certo? E eu tenho também uma sequência de soluções químicas aqui, ó, tá vendo? Né? São ácidos, né? São ácidos que ao atacar ali o material, ele provoca ali uma certa coloração, tá? Naqueles frasquinhos ali tem cada uma dessas composições aí, tá? Dureza, por exemplo. Dureza é muito exigido também a preparação da superfície, né? Com várias granulações várias granulações de lixa. Então, fechamos aqui nosso bate-papo sobre ensaios. Aqui acho que se não me engano, tem um vídeo sobre metalografia. Metalografia, todos aqui sabem, parte do ensaio de metalografia. Aqui eu tenho um vídeo de réplica metalográfica, depois eu peço que vocês assistem, tá? Ok? Lembrando que eu tenho a metalografia destrutiva, né, Marcelo? Pessoal, então, fechamos nossa aula de ensaios não destrutivos. Nós temos aqui alguns procedimentos aqui embaixo, né? Na parte de baixo, aqui nós temos alguns procedimentos, que eu acredito que está na mão de todos aí, dependendo do curso que vocês estão fazendo aí, né? Eu tenho a parte dos PRs aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui o PR 001, né? Eu tenho o 02, que é a técnica de eletrodo, de partícula. Eu tenho o 03, eu tenho o 050, que é visual, né? Tá? Então, para quem está fazendo os ensaios, né? LP, por exemplo, visual, nós vamos voltar a isso aí, né? Vamos fazer a prática em cima do procedimento, tá? Fechado. Abraço.